Abram suas Bíblias, irmãos, comigo em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, a exposição será do verso de número 43 até o verso de número 52. Marcos 14, verso 43 a 52, assim diz a palavra do nosso Senhor. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhe dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nosso Senhor, queremos, ó Pai, através da Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos entender e aprender mais verdades acerca do Teu Evangelho, acerca de Cristo, acerca de tudo aquilo que o Teu Filho experimentou na sua humilhação, traição e tantas coisas mais, Senhor, sobre o Teu Filho, sobre o próprio Deus encarnado. Fala, ó Deus, conosco através da Tua palavra. Se agrada, ó Deus, de me usar nesta noite. Ó Deus, nas minhas limitações, mas usa-me, Senhor, de modo que eu explique, exponha a Tua palavra com clareza. E todos aqueles que aqui estão possam entender a Tua verdade, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos, de fato, nas últimas horas da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, irmãos, poucas horas faltam para o Senhor Jesus Cristo, de fato, experimentar e fazer exatamente aquilo que Ele fora chamado para fazer. Nós temos visto nas últimas exposições como, de fato, aquele momento se aproxima e como não somente a maldade dos homens que odeiam a Cristo são cada vez mais evidenciadas e reveladas neste processo, mas nós também temos visto que o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe que isto está para acontecer. Ele não somente está consciente de que homens haverão de fazer coisas erradas com ele, até mesmo alguém que era um dos seus discípulos, mas ele também estava plenamente consciente de que ele haveria de experimentar algo terrível. Ele haveria de experimentar a ira de Deus sobre si. Nós vimos na última exposição, inclusive, que ele estava tão consciente disto, que ele, quando estava no jardim do Getsêmani, ele ora 3 vezes ao Senhor, repetindo as mesmas palavras, pedindo para que, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, Senhor. Ele vai dizer que a sua alma está profundamente triste. Ele realmente estava angustiado, irmãos, porque ele sabe que a ira de Deus haveria de cair sobre a sua própria cabeça. Ele não poderia agir diferente como Deus, mas ele era homem. Ele estava realmente abatido, angustiado ali naquele contexto.
É interessante, irmãos, que enquanto ele estava experimentando tais coisas na sua alma, no seu coração, orando e falando com os seus discípulos que, ao invés de estar com ele, orando, estavam dormindo. Ele então exorta os seus discípulos a vigiarem. Olha, o espírito está pronto, mas saibam, a carne é fraca. Vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Ele alerta os seus discípulos. E é interessante, irmãos, que enquanto ele está ali junto aos seus discípulos, algo acontece. Depois de ele encontrar mais uma vez os seus discípulos adormecidos, ele vai dizer: levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Ele vai ao encontro daqueles homens que estavam vindo ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, era noite. Era dia escuro, já estava tudo muito escuro. Estava Cristo ali naquele lugar. Lugar muito conhecido por ele. Lugar que ele já havia ido várias vezes. João, no capítulo 18, nos 2 primeiros versos, vai nos deixar isso muito claro. Cristo havia ido frequentemente àquele lugar com os seus discípulos. E lá estava então o nosso Senhor. E exatamente naquele momento, após a oração e as suas poucas palavras, no momento de angústia de Cristo, aqueles homens chegam. É o verso 43. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas. Notem, ele ainda estava ali, falando com os seus discípulos, ele ainda estava enfrentando toda aquela situação tão dramática na vida dele, e então chegou Judas. Marcos faz questão de acentuar, 1 dos 12. Ele quer deixar claro, trata-se de um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Judas chegou, mas não somente isto, e com ele, Marcos vai dizer, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Os outros evangelhos, somado a este, porque esta parte narrada aqui em Marcos é encontrada não somente nos evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, mas é encontrada também no evangelho de João. E, meus irmãos, quem se aproximou de Cristo naquela ocasião não foram somente, de fato, sacerdotes, homens da lei, anciãos, escribas, mas foram os guardas do templo. Homens que andavam armados no templo. Somado a eles, meus irmãos, haviam homens que estavam associados com o exército romano. E uma série de homens e pessoas que eram também escravos, como um que vai perder a sua orelha mais à frente, escravo do sumo sacerdote. Meus irmãos, era um número enorme de pessoas. Mas você para e pensa, peraí, mas só tem Cristo, E os seus discípulos junto a ele, por que tudo isso? Mas eles não vão somente sem nada, o texto vai nos dizer que eles têm porretes, eles têm espada, eles foram preparados, eles se esquematizaram, eles pensaram como é que nós vamos chegar lá. Nós precisamos chegar a eles até prender o Senhor Jesus Cristo e parece que eles estão cheios de algum tipo de temor de fato. Nós não sabemos a razão, alguns tentam sugerir, talvez eles escutassem histórias acerca de coisas que Cristo pode ter feito em meio a circunstâncias difíceis, de perigo. Eles tinham algum tipo de noção acerca de quem era Cristo e do que talvez o próprio Senhor Jesus Cristo poderia fazer numa ocasião como aquela. Então eles se armam de todas as formas para tentar fazer uma abordagem que seja eficaz. Era a oportunidade única, irmãos. Eles não poderiam perder aquela oportunidade. Eles não queriam deixar brecha nenhuma. Eles queriam realmente fazer aquilo de modo perfeito. E Judas estava com ele. Judas seria aquele, então, que estava dando todos os tipos de instruções a esses homens. Mas Judas não somente deu instruções. Judas não somente sabia e conduziu eles ao lugar onde ele sabia que Cristo estava.
João vai nos deixar isto claro no capítulo 18. Mas Judas ainda esquematizou com estes homens uma forma que poderia fazer com que eles identificassem quem era o Senhor Jesus Cristo naquela noite escura no meio dos discípulos. O verso de número 44 nos diz: Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem o beijar é esse, prendei-o e levai-o em segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Olha só, Marcos vai deixar muito claro. Ora, o traidor lhes tinha dado esta senha. Qual era a senha? Ele deveria, então, beijar o próprio Senhor Jesus Cristo. Alguns vão discutir como foi esse beijo, né? Alguns vão dizer, não, talvez uma espécie de ósculo santo beijando o próprio rosto do Senhor Jesus Cristo. Outros vão dizer, não, provavelmente foi um beijo na mão que um discípulo dava na mão do seu mestre, o Rabi. Meus irmãos, nós não temos certeza de como foi isto. O fato é, a senha era um beijo. E o que indica o texto é que foi uma espécie de beijo demorado. De que modo que fez com que aqueles que estavam entre aqueles que estavam para prender Cristo estavam ali e conseguiriam logo identificar ele. Então ele esquematiza isso, ele vai acrescentar algo interessante. Marcos vai dizer, é esse, prendei-o e levai-o em segurança, ou com segurança. Poderíamos pensar aqui, levar Cristo com segurança? Ah não, peraí, para não machucar Cristo, não bota ele de todo jeito não. Carrega ele bem direitinho, confortável. Não, eles estavam preocupados, porque sabiam que em meio à multidão de pessoas naqueles dias, haviam muitos que de fato eram por Cristo, e eles temiam ser percebidos em meio a tudo isto. Eles então não querem que Cristo seja levado de tal modo, a ponto então de acontecer algum tipo de confusão ali naquele meio. Ele está preocupado não com Cristo, ele está preocupado com ele e com as ações que eles estavam para fazer naquele momento. Que tipo de preocupação eles teriam com Cristo, ou Judas teria neste contexto? Ele está traindo a Cristo. Ele não se importa com o Senhor Jesus Cristo. E então, depois de ele maquinar tais coisas, ele realmente vai executar. E logo que chegou, aproximando, disse-lhe, mestre. Ele vai chamar Rabi. É interessante, né? Alguns comentaristas vão dizer assim, olha como o Judas se aproxima. No início do ministério de Cristo, os apóstolos com frequência chamavam Cristo de Rabi, mestre, mas depois eles começaram a chamá-lo de Senhor. Enquanto os outros vão dizer, Senhor, será que sou eu que vou trair a ti? Judas vai dizer, mestre, Rabi. É como se ele já começasse a apontar algum tipo de indiferença ao Senhor na sua própria lida com Cristo. E ele então se volta e diz, olha, mestre, alto no meio de todos, e o beija. Ali está o traidor. O outro evangelho vai dizer que o Senhor Jesus Cristo questiona ele, como é que você pode trair? Fazendo isto, né? Traindo o próprio Senhor, o próprio Filho do homem. Meus irmãos, Cristo estava consciente de que aquilo haveria de acontecer. Mas aquilo ali foi grandemente triste, irmãos. A ação deste discípulo do Senhor Jesus Cristo foi algo realmente triste. Ele estava esquematizando com outros homens maus a maldade do próprio Filho de Deus encarnado. Meus irmãos, nós somos chamados por Deus. Os discípulos de Deus são chamados a viverem e a pensarem e a pensarem somente coisas que são realmente boas para a promoção do reino de Deus, para o bem e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos usar a nossa mente, a nossa sagacidade para o bem. Mas ele estava usando as suas faculdades mentais, a sua inteligência para o mal, irmãos. Como aqueles que não temem a Deus fazem.
semelhante àquilo que nós encontramos no Salmo 2. Homens que estavam maquinando como, então, tirar a vida do ungido do Senhor. Meus irmãos, isto é realmente algo próprio daqueles que não pertencem a Deus. Não se importar e pensar malignamente coisas nesta vida contra Cristo. É assim que os homens no mundo caminham. Judas estava revelando ali o seu coração, mas sendo exposto, ele não estava nem um pouco preocupado com o seu Senhor. Ele é um traidor, irmãos. E veja a falsidade deste homem. Cristo sabia. Mas Judas não tinha ciência de que Cristo sabia daquilo. Ele beija o Senhor Jesus Cristo. Veja que falsidade, irmãos. Uma falsidade com o próprio Senhor Jesus Cristo. Vejam que frieza com o próprio Senhor, aquele que o acolheu entre os seus apóstolos, aquele que nada de mal fez contra um homem como este, senão somente coisas boas. Nós olhamos para uma ocasião como esta, e isto certamente deve provocar no nosso coração algum tipo de indignação contra Judas. Mas, meus irmãos, somos como Judas, irmãos. Eu e você. Nós nos aproximamos do Senhor. Nós oramos a Deus e declaramos e dizemos: nós te amamos, eu te amo, Senhor. Nós publicamente chegamos aqui à frente, diante de Deus e da igreja, e declaramos, sem ninguém colocar uma espada, uma faca no nosso pescoço, obrigando-nos, fazemos de livre e espontânea vontade. Eu firmo um compromisso com o Senhor para viver para a glória dEle, para seguir após os passos dEle, para ser fiel a Ele, para caminhar com Ele. Mas quantas são as vezes, irmãos, que nós fazemos exatamente aquilo contrário daquilo que um dia nós falamos que faríamos? Palavras, meus irmãos, que muitas vezes são simplesmente palavras lançadas ao vento, mas sem nenhum tipo de compromisso real com o Senhor. Nós traímos a Cristo. Nós nos aproximamos e beijamos a Cristo, mas traímos a Cristo. Não somos honestos com a nossa confissão, com o compromisso que nós firmamos com Ele. Uma grande manifestação, irmãos, da nossa ingratidão com o nosso Deus, com o nosso Cristo, é justamente quando nós, ao invés de seguirmos após os passos dele em santidade, nós simplesmente mergulhamos em todo tipo de pecado, que é uma traição também com o nosso Senhor. Diariamente, irmãos, nós fazemos isto. Pense, diariamente. Nós vacilamos muitas vezes, mas quantas são as vezes que nós fazemos deliberadamente? A gente sabe, isso vai ser contra o Senhor, mas a gente vai racionalizar. Não, mas espera aí, a gente peca. E se deleita naquilo. No outro dia, a mesma coisa. Semana seguinte, a mesma coisa. E fazemos, meus irmãos, todo tipo de mal contra o nosso Senhor. Meus irmãos, nós não podemos pensar que somos tão bons assim ou muito superiores a Judas. Somos capazes, meus irmãos, de fazer a mesma coisa que ele fez. Somos capazes. Não podemos pensar acerca de nós além da conta. Nós somos, meus irmãos, pecadores. Nós falhamos, nós traímos o nosso Redentor. Nós somos infiéis com Ele, nós somos infiéis com os nossos irmãos. Quantas vezes nós prometemos honestidade, fidelidade? Poxa, se nós não somos fiéis a Cristo, imagina com aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes juramos fidelidade, abraçamos, pegando no braço, apertamos, beijamos e falamos: eu estou contigo para o que der e vier, meu irmão. Para o que der e vier, eu estou contigo. Basta
uma oportunidade em que nós pensamos muitas vezes termos algum tipo de vantagem, ainda que não seja vantagem, para muitas vezes a gente desconsiderar e deixar de lado a fidelidade que um dia prometemos àqueles que estão ao nosso lado. Na nossa caminhada conosco na Igreja de Cristo, aqueles que estão ao nosso lado no matrimônio, como, meus irmãos, nós somos infiéis, desonestos, falsos, muitas vezes, vivendo uma verdadeira hipocrisia diante do Senhor. Mas veja, o Senhor, assim como sabia do coração de Judas, é o mesmo Senhor que sabe do meio do teu coração. Teu irmão pode não saber, eu posso não saber, qualquer pessoa aqui pode não saber, mas Cristo sabe. E isso, meu irmão, deve fazer nós tremermos. Mais do que trememos quando consideramos a possibilidade de alguém saber da nossa hipocrisia e da nossa falsidade. Cristo sabe. Mas é interessante o que Cristo faz. Cristo, naquele contexto, naquele momento, ainda exorta Judas. Porque as palavras dele, meus irmãos, encontradas em Lucas, vão nos apresentar esta realidade. Olhem o que diz Lucas capítulo 22, a partir do verso 47. Lucas capítulo 22, a partir do verso de número 47. Ele vai dizer assim no verso 48, na realidade. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Meus irmãos, isso é uma pergunta perscrutadora do coração. Isso é uma pergunta, meus irmãos, do Senhor, de um Cristo que está confrontando Judas naquele momento. De um Cristo que está, através desta pergunta, como que concedendo mais uma oportunidade àquele homem a, de fato, ele se arrepender daquilo que ele estava fazendo. Você, com um beijo, você vai trair o Filho do Homem, Judas. Como pode, Judas? Ele poderia perguntar a mim e a você, irmãos. Por causa de bobagens e coisas poucas, vocês traem o Filho do Homem. Meus irmãos, com frequência o nosso Senhor, Ele nos exorta. Com frequência o nosso Senhor nos chama a um verdadeiro arrependimento. Como muitas vezes fez no passado, chamando-nos a uma sincera confissão dos nossos pecados a Ele e ao arrependimento real, irmãos. E, meus irmãos, Ele faz isso neste tempo, porque é o tempo que nós temos para nos arrependermos dos nossos pecados. Não é para depois, não. Quando falamos em um momento oportuno, irmãos, estamos falando que é hoje. Você não sabe o que haverá de acontecer amanhã. Amanhã só pertence a Deus. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Hoje é um momento oportuno, o Senhor nos dirá. É isto que nos ensinará Tiago. É hoje, não amanhã. Arrependa-se hoje. Abandone o caminho mau. Abrace-se ao Senhor. Seja fiel a Ele. É a isto que o Senhor nos chama. É isto que Ele requer dos seus discípulos. E Ele então vai chamar a Judas. Judas, com um beijo, você trai o Filho do Homem. Que situação, irmãos, amarga aquela, mas Cristo está ali demonstrando ainda muito da sua misericórdia para um pecador indigno, sobre o qual ele sabia do destino dele. Cristo sabia qual era o destino de Judas, mas ainda assim ele faz o que faz. Ele ainda assim faz o que faz, e este Deus, este Cristo, faz o mesmo conosco ainda hoje. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é realmente um Cristo misericordioso. Mas o texto, meus irmãos, continua. E vai nos dizer, e então, verso 46, lhe deitaram as mãos e o prenderam. Então, estes homens agora vão partir para cima de Cristo. Mas é interessante o que vai acontecer aqui. Nós veremos narrado pelos evangelhos que Cristo ele não esboça nenhum tipo de reação.
ele permanece de fato tranquilo, ele permanece de fato manso. Ele fez aquilo que os discípulos não fizeram. Ele vigiou, ele orou. Ele estava preparado para aquele momento. E ele mostra, meus irmãos, no seu coração, justamente uma disposição diferente da disposição dos seus discípulos, sobretudo da disposição da ação de um deles. Ele se coloca como alguém que é manso, e alguém poderia pensar assim, manso? E manso é alguém que não faz nada? Não, manso é alguém que pode fazer alguma coisa e tem todo o poder para fazer, mas ele não faz. Ele é um homem manso. Cristo revela a sua mansidade nesta ocasião e uma plena consciência, irmãos, daquilo que ele teria de experimentar. Contudo, havia alguém entre os seus discípulos que não haviam entendido, que não possuía este caráter manso de Cristo e que parece também não entender ainda o que Cristo devia experimentar. O texto vai nos dizer o seguinte, verso 47. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Veja só, quem é este? Interessante. Marcos não vai falar quem é, Lucas não nos dirá quem é, Mateus não nos dirá quem é, mas João, ele vai dizer, era Saulo, ou melhor, era Pedro, Simão, ele que vai fazer isto. E ele vai dar outro nome, ele vai dizer, sabe quem é este camarada que ele arrancou a orelha? O nome dele é Malco, escravo do sumo sacerdote. Pedro arrancou a orelha, você pensa assim, meu amigo, o bicho é bom, né? Mirou na orelha, arrancou a orelha. E olha que era só um pescador. Meu irmão, ele não mirou a orelha, não. Provavelmente ele mirou, foi a cabeça do próprio Malco. Mas ele errou, acertou, foi a orelha. O Malco deu um salto para o lado, a gente não sabe. Mas o ponto é, ele taca a orelha de Malco fora. Ele vai para cima. Ele pensa, não, meu amigo, é com espada mesmo. Eu estou aqui, o que der e vier, eu sou valente mesmo. E eu vou para a briga. É interessante vermos este ímpeto, né? Esta disposição de Pedro em defender o seu Senhor. É interessante. Contudo, irmãos, não era ocasião para aquilo. Cristo, inclusive, vai exortá-lo. Não, Pedro, não é desta forma que deve as coisas acontecer, não. Pedro, irmãos, estava ainda nutrindo na cabeça dele, no coração, imaginando que o seu Senhor não deveria passar por aquilo. Vocês devem se lembrar anteriormente, Cristo vai dizer, olha, eu haverei de morrer. Pedro vai ficar chateado com aquilo, chama Cristo no canto, exorta Cristo vai dizer, arreda-te, Satanás, porque cogita das coisas dos homens e não de Deus. É necessário que eu seja entregue nas mãos dos escribas, dos anciãos, dos mestres da lei, que eu seja morto, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Então ele imagina que de alguma forma ele deve proteger o Senhor Jesus Cristo naquele contexto, não permitindo que ele passe por isso e seja conduzido à cruz. Se algo desta natureza acontecesse, seria um grande obstáculo para Cristo fazer aquilo que fora chamado para fazer. Era necessário que ele morresse. Pedro não entende ainda. Logo, a sua ação foi indevida. Ele se permitiu levar pelo ímpeto e pelo medo, irmãos. Ele não estava seguro, ele estava com medo. Tanto é que nós veremos mais à frente que ele vai correr, né? Ele vai fugir junto a outros. Mas ele estava com medo. E ele então revela isto nesta sua ação. Cristo não aprova aquilo, irmãos. E é interessante sabermos o que é que Cristo faz. João não nos diz isto, mas naquela ocasião, depois de Cristo exortar Pedro, e veremos mais palavras no Evangelho de Mateus, o que é que Cristo faz? Lucas vai nos dizer, Cristo pega, coloca a orelha do homem no lugar. Cristo restaura a orelha perdida de Malco. Coisa simples, não é, meu irmão? Uma orelha.
Mas veja, sabe o que é interessante? É ver o coração de Cristo neste contexto. Cristo, ele não somente é manso a ponto de não se voltar contra a impetuosidade de homens maus que se levantam contra ele naquele momento. Cristo não é somente misericordioso no sentido de chamar o próprio Judas ao arrependimento, mas ele também revela a sua compaixão com o homem que estava junto ao exército inimigo dele. Compaixão em meio à angústia. Meus irmãos, isso é algo impressionante. Ele estava para morrer, irmãos. Eram inimigos do Senhor. Não sabemos se Malco tinha real interesse ou ele estava lá por curiosidade. Se foi levado à força pelo seu chefe, o seu dono, o seu patrão. Mas o ponto é, ele estava do outro lado. Geralmente, quem é nosso inimigo, nós somos muito inclinados a pensar assim, meu amigo, eu não estou nem aí, eu quero é que ele morra mesmo. Ou, no momento de angústia e de aflição, nós geralmente estamos muito mais preocupados conosco do que com aqueles que estão ao nosso redor. Muito menos preocupação haverá se ele for alguém com quem nós não temos nenhum tipo de relação, algum inimigo nosso. Mas Cristo revela um coração diferente do nosso, irmãos. Porque na nossa angústia nós pensamos, mas porque eu estou sofrendo isso, mas é o meu problema e ninguém vê, ninguém me acode, ninguém me assiste, eu preciso, vem até mim, me socorre, é isso e é isso. E essa é a realidade. Ao nosso redor, uma série de outras pessoas enfrentando as mais diversas adversidades. Que para a gente até pode ser um problema simples do fulano e tal, como alguém que perde uma orelha. Mas a realidade é que a pessoa está sofrendo, mas eu estou preocupado comigo. Eu vou falar com a pessoa fala o seu problema, eu vou falar do meu agora. Mas peraí, não, escuta fulano, ele precisa que você escute ele. Não, mas eu quero falar do meu, porque eu também estou sofrendo. Não, Cristo não fez isso. Cristo ele foi compassivo, irmãos. Assim como nós precisamos ser. O fato de você estar enfrentando um problema na sua vida não significa que você não possa socorrer um outro irmão que esteja também sofrendo. Você deve socorrer o seu irmão. Você deve servir o seu irmão. Você deve ajudar o seu irmão. Você deve socorrer o seu irmão. Veja, Cristo ele estava preocupado com detalhe, irmãos. Nós devemos de fato ser assim, se nós somos verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo em meio à adversidade, em qualquer ocasião, momento de prosperidade, nós também devemos realmente estar sempre prontos a ajudar, sobretudo aqueles que são da nossa família da fé. Mas até mesmo aqueles que se levantam e se erguem diante de nós como inimigos nossos. Nós não vamos pagar o mal com o mal. Nós seremos aqueles que vão pagar o mal com o bem. É isso que a Escritura nos ensina. Mas é interessante nós olharmos para esta ocasião também, percebermos nesta atitude de Pedro, é como se ele quisesse fazer algo com as suas próprias mãos e como se a força da própria espada fosse algo realmente eficaz para fazer a vontade de Deus valer. Os estudiosos vão tentar fazer um tipo de aplicação no seguinte sentido. Eles vão dizer assim: muitas vezes nós tentamos fazer a vontade de Deus ou lutar pelas causas de Deus com a força da espada. Um exemplo disso no passado foram as cruzadas, podemos pensar assim. Como assim? Com a força da espada subjugar pessoas para que sujeitem ao Evangelho? Não. Não é através da força da espada. Não é através da briga do conflito. Não é através de bofetadas. Não é através do grito. Não, irmãos. O reino de Deus não se estabelece através de meios carnais assim. Eu não vou tentar chegar numa nação e vou dizer assim, vai todo mundo se tornar cristão aqui agora. Quem não se tornar cristão vai levar tiro na cabeça. Como assim? Não é conversão genuína. Como muitos no passado, subjugados por outros, nunca tiveram uma fé sincera.
foram simplesmente oprimidos a se sujeitar a isto. Isso deve então nos fazer, meus irmãos, entender que a nossa luta e a nossa batalha e as ferramentas que nós temos para a expansão do reino de Deus e para fazer a sua vontade nesta vida, de fato, são espirituais. Trata-se do testemunho do Evangelho. Trata-se do anúncio de Cristo. Não vai ser um homem posto no poder que vai fazer com que uma nação seja uma nação que sirva ao Senhor. É o Evangelho do Rei, anunciado a homens, que fará com que estes homens possam se tornar verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Mas para isto é necessária a proclamação deste Evangelho. Você então é um agente em meio a tudo isto, né? Você deve ser alguém que vai proclamar este Evangelho. Você não somente vai falar, irmão, a dizer, não, eu devo fazer isto. Você vai ser alguém que vai fazer isto. Você vai aproveitar as oportunidades várias que Deus te dá diariamente, sem temor aos homens, para fazer isto. Se você quer de fato que Rondon, Dom Eliseu, o Pará, sirva a Cristo, se você quer realmente causar um impacto na cidade, você vai anunciar a Cristo o seu Evangelho. Eu pude falar um pouco acerca disto ontem. Eu estive pregando na Igreja Batista Nacional, em Rondon, ontem à noite. E o tema era o verdadeiro Evangelho. E uma coisa final que eu disse para eles foi exatamente isto. Não é através de oba-oba, de brincadeirinha, de coisa que não faz o menor sentido que vocês vão causar um impacto em Rondon do Pará, que está mergulhado no pecado e longe do Senhor. Vocês têm de sair anunciando a Cristo, o Evangelho de Cristo. Você tem que anunciar Cristo. Cristo é o próprio Evangelho. É disto que Rondon precisa para mudar, para deixar de estar no pecado, de estar nas trevas, distantes do caminho, para que possam conhecer a luz, possam conhecer o caminho, possam encontrar a vida eterna. Aí veremos uma mudança real no mundo. As nossas armas são espirituais. Eu não posso deixar e me furtar de pregar este Evangelho. Nem eu, nem você. Neste mundo. Por essa razão, nós devemos nos esmerar nisto. O ministro do Evangelho, ele deve se cansar e se dar e se entregar nisto. Aproveitando toda oportunidade. Cansado, doente, do que for, do jeito que for. Para proclamar este Evangelho. E você também é chamado a isto. As nossas armas não são armas que podemos colocar na mão para subjugar o mundo a Cristo. Pedro tinha pensamentos equivocados nesta ocasião. Mas o que acontece? O texto vai nos dizer assim: disse-lhe Jesus, saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. Mais uma vez ele vai falar sobre o fato desses homens chegarem a ele da forma que chegaram. Então ele vai dizer assim, olha, todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Ele vai dizer, eu estava com vocês o tempo inteiro. Poderiam simplesmente me pegar lá e me prender, mas precisa dessa bagunça toda para vir me prender nesta ocasião? Não há a menor necessidade disso acontecer. Eu sempre estive com vocês, mas sabe por que razão está acontecendo? Porque a Escritura determinou isto. É interessante, irmãos, porque ele vai falar isto em outra ocasião também. Nesta mesma ocasião, na realidade, mas respondendo a Pedro. Ele vai falar algo interessante a Pedro. Olhem comigo o que diz o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 26, a partir do verso número 47. Ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer, a partir do verso 52. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Veja o que Cristo vai dizer aqui. Se você esteve aqui numa das reuniões de oração e doutrina aqui, podemos falar um pouco sobre a onipotência divina. E nós vimos que existe aquilo que nós chamamos de poder absoluto de Deus e o poder ordenado de Deus.
O que seria o poder absoluto de Deus? O poder absoluto de Deus é aquilo que Deus pode fazer. E Ele faria porque Ele tem poder para fazer. Então, um exemplo é que o Senhor poderia criar 12 mil mundos distintos ou 12 mil planetas igual o que nós habitamos se Ele quisesse fazer, mas Ele não fez. O Senhor poderia fazer uma série de coisas que Ele não fez porque não quis, mas Ele tem poder para fazer. Ele tem um poder absoluto, nada o impede, mas Ele não fez. Cristo está falando sobre isto aqui. Ele está dizendo assim, eu poderia rogar ao meu Pai e Ele mandaria aqui, neste momento, Ele vai dizer, Ele mandaria 12 legiões de anjos que poderiam socorrer a Cristo e poderiam matar todos aqueles que estavam indo prender ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu poderia fazer isto. Segundo o poder absoluto de Deus, se eu rogasse, eu poderia. Mas ele então vai viver segundo o poder ordenado de Deus, aquilo que Deus decretou, a vontade revelada de Deus. Ele vai dizer assim, olha, mas não pode ser assim. Ele vai dizer, verso 54, como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder. Cristo revelando assim, eu estou plenamente consciente, eu poderia ser liberto desta ocasião, mas é necessário que eu sofra, porque foi isso que foi determinado por Deus, e é isso que é revelado na palavra do meu Pai. Vejam, meus irmãos, que plena consciência do seu chamado, e veja que entendimento claro que, de fato, ele precisava passar por isto. E, meus irmãos, não se trata de um problema, de uma ocasião simples. Ele estava para morrer. Não é? Ele estava para sofrer amargamente, realmente, naquele momento. Mas ainda assim, irmãos, ele não fica tentando viver no mundo subjetivo do que Deus pode fazer, mas ele vive segundo aquilo que diz a palavra. Exatamente como nós somos chamados a viver. Não segundo aquilo que Deus poderia fazer na minha vida, mas segundo aquilo que Deus diz na sua palavra para nossas vidas, ainda que aquilo seja para nós algo difícil. Mas está escrito, e eu devo viver segundo isto. Meus irmãos, Cristo faz uma referência real ao que diz a palavra. E o que é então entendido é que Cristo faz referência a textos do Antigo Testamento, como Isaías capítulo 53. Como parte do Salmo de número 22 que nós cantaremos hoje. Ele entendia que, de fato, ele precisaria e teria de sofrer amargamente naquela cruz maldita. Porque esta é a vontade do Pai para a sua vida. Ele revela um coração, meus irmãos, verdadeiramente submisso. Ele se sujeita à vontade do seu Pai. Ele é obediente até a morte, e é obediente até morte de cruz. E ele faz isto, meus irmãos, porque é obediente, mas também porque nos amava. E ele então não roga ao Pai que o livre neste momento mais. Ele deseja que se cumpra a vontade dele na vida dele. Para a tua salvação, para a nossa salvação, para que nós não experimentássemos angústias terríveis no inferno, para que pudéssemos então ser salvos por Ele, para desfrutarmos da glória celestial com Cristo, com Ele mesmo. Esta era a vontade dEle. Por essa razão, meus irmãos, Ele não foge, porque Ele nos ama, porque Ele te amou, e Ele então se entregou por nós. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Este amor, meus irmãos, dele deveria realmente nos constranger a, de fato, termos um amor absoluto e completo por ele. Mas nós somos tão fracos, irmãos. Mesmo sabendo disto, nós não respondemos ao amor dele como deveríamos responder. Os discípulos estavam ali naquele contexto, deveriam entender isto. Mas o que é que acontece? Cristo, ele vai ser conduzido para experimentar aquilo que ele deveria experimentar, mas o texto vai nos dizer qual foi a resposta nada amorosa
dos seus discípulos. Verso 50. Então, deixando-o, todos fugiram. Todos fugiram. Verso 51 e 52 vai falar de mais alguém que surgiu e que foge também. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Mais alguém que foge. Você para e pensa, rapaz, por que essa porção do texto está aqui, hein? Porque você não encontra isso que eu acabei de ler, nem Mateus, nem Lucas, nem João. Mas você talvez tenha parado para pensar, quem é esse jovem? Que aparece lá e depois corre. A maioria dos estudiosos, teólogos, meus irmãos, ao olhar para isto aqui, eles vão chegar a uma conclusão possível e a mais provável. Vocês devem se recordar que em alguma ocasião Cristo, naquele mesmo dia, se reuniu com seus discípulos no cenáculo. Era um lugar de alguém que tinha posses. Eles vão para o primeiro andar, se reúnem para celebrar a ceia do Senhor. A concepção da maioria dos teólogos é comparando esse texto de Marcos, de Cristo no cenáculo com os seus discípulos para a celebração da ceia, com o texto de Atos capítulo 12. Onde os apóstolos de Cristo se reuniram em outras ocasiões no cenáculo, na casa da mulher, mãe de João, Marcos. O entendimento, então, daqueles que o comparam e tentam considerar este texto é que trata-se do próprio autor deste evangelho, Marcos, falando acerca dele, na terceira pessoa. Como João faz com frequência. Um jovem. Opa, peraí, que jovem? Era ele mesmo, irmãos. O entendimento mais comum é que o próprio Marcos, ele estava na sua casa, provavelmente dormindo, ele acorda atordoado, ele corre para onde o Senhor Jesus Cristo estava e se depara com aquela ocasião. Ele fica amedrontado, os homens o contemplam, tentam pegar ele, puxa o lençol, ele sai correndo desnudo e foge com medo. Parece uma sincera confissão de um homem que não fala claramente acerca dele, mas diz, eu também fugi. Eu não tive coragem de encarar aquela realidade. Marcos agindo semelhante aos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Ele confessa a sua fragilidade. Meus irmãos, na nossa vida é assim, irmãos. Nós somos tão frágeis, tão inseguros, como foram os discípulos naqueles dias. Como na uma das exposições que fiz, não podemos jamais dizer, nunca farei isto. Meus irmãos, se fosse você naquele contexto, o que você faria? Pense sinceramente. Vários homens com porrete e espadas querendo fisgar a Cristo e prendê-lo. O que você faria? Meus irmãos, eu sou inclinado a sugerir o que você faria. Você fugiria. Na primeira oportunidade para fugir, você fugiria para livrar a sua própria vida. Mas, meus irmãos, como deveria ser diferente a nossa reação por Cristo? Por um Cristo que estava disposto a entregar a sua vida para morrer com pecadores, nós que fomos salvos por Ele, deveríamos ser homens e mulheres prontos para entregar a nossa vida por Cristo. Diariamente. E somos chamados hoje, irmãos. Quantas vezes nós somos chamados pelo mundo a testemunharmos acerca de Cristo e quantas vezes são as vezes que nós fugimos disto? Por temor aos homens, como eles temeram naquele momento. Não somos capazes de realmente, sem temor aos homens, ainda que a nossa vida esteja em risco, dizer, você pode tentar tirar a minha vida, mas Cristo é a salvação. Ele é o Evangelho e você precisa se arrepender dos seus pecados. Quantas vezes nós tememos fazer algo dessa natureza? Porque tememos, de alguma forma, sermos machucados, feridos por homens que odeiam a Cristo e odeiam aqueles que servem a Cristo. Quantas vezes nós fugimos, irmãos? Isso talvez aconteça diariamente, em maior ou menor grau na nossa vida.
Como nós precisamos, meus irmãos, de Cristo. Como nós precisamos clamar a Ele para que Ele nos dê intrepidez e ousadia para nunca, jamais, irmãos, abandonarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca nos abandonou, nunca nos desamparou. Cristo nos chama, meus irmãos, a sermos fiéis a Ele e amarmos a Ele. E, meus irmãos, Ele não somente nos chama, Ele me capacita e te capacita a isto. Basta nós também corrermos até Ele e pegarmos tudo aquilo que nós precisamos para o nosso fortalecimento nele. Na sua palavra, na oração a Ele, na dependência dEle, na comunhão com Ele, na adoração pública a Ele, no assentarmos-nos à sua mesa para sermos espiritualmente revigorados para lutarmos por Cristo neste mundo. É a isto que Cristo nos chama, meus irmãos, a sermos corajosos pela causa dele, ainda que tudo o que te é mais caro esteja em jogo, como a sua própria vida. Vivamos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, agradecemos a Ti, Pai, pelo culto. Agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, pela revelação de Cristo e tudo aquilo que havia acontecido naquele momento em que Ele é preso, Ele é traído, mas Ele permanece certo daquilo que Ele fora chamado para fazer, porque Ele desejava salvar pecadores, cumprindo assim a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, ajuda a nós, cada um de nós, que somos tão frágeis, tão medrosos como estes homens, os seus discípulos, como Marcos. E ajuda-nos, Senhor, a realmente sermos fiéis, intrépidos, valentes pela Tua causa, Senhor. Sem nunca esmorecer, sem nunca fugir, sem nunca te abandonar, mas sendo fiéis testemunhas que não temem o mundo, não temem os homens deste mundo, mas que temem somente a Ti e que anunciam o Senhor com intrepidez e ousadia. Ó Deus, ajuda-nos e perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós fomos falhos nisto, por todas as vezes que nós abandonamos o Senhor, por todas as vezes que nós traímos o Senhor, por todas as vezes, ó Pai, que não fomos fiéis a Ti. Ó Deus, compadece-te de nós e ajuda-nos, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.